essa fala do Xandão, esse vídeo com a fala do Xandão. E eu achei muito interessante pra gente começar a falar dessa coisa da anistia. E, em primeiro lugar, eu quero dizer assim, que eu tenho pensado muito nisso, assim, sabe? A coisa Se o pessoal quer ser bíblico, vamos ser bíblico então, né? Tem a história do Caim e Abel. A história do Caim e Abel, o que foi, né? O irmão, né? Os dois fizeram uma oferenda pra Deus. Deus gostou mais da oferenda do Abel. O Caim ficou com inveja, ciúme, bababá, matou o Abel. Pegou e fugiu. Qual foi o castigo de Deus para Caim? Ele não matou Caim. Ele colocou uma marca no Caim. A Bíblia não explica que marca que é essa, a gente não sabe o que é, mas é como se fosse assim, eu entendo, como se fosse assim, uma marca que todo mundo vai saber que aquele cara é capaz de matar e matou o irmão, etc, etc. Que é para ficar esperto. E eu acho que é a mesma coisa. Essas pessoas precisam de uma marca de Caim. Eu não quero que elas morram. Eu não acho que é olho por olho, dente por dente. Mas precisa ter essa marca de Caim, que é o quê? Uma tornozeleira eletrônica, que é uma passagem policial, que é, entendeu? Uma marca de Caim ali, que você sabe que é golpista. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Sou comediante, eu também sou formada em filosofia. Então, nesse canal, eu procuro pensar um pouco sobre o que está acontecendo nesse mundão de meu Deus e rir um pouco também, gente, porque tá foda. Gente, vamos lá, porque assim, gente, eu acho que canais não vou nem dizer de esquerda, assim, mas canais que pelo menos tentam pensar esse mundo de uma maneira empática, com pelo menos um pouco de empatia, né? E que tá entendendo que a gente tá vivendo num mundo sem precedente e que a gente tá vivendo uma distopia insana, em que 1/3 da população tá completamente... tá numa seita. Deixa eu falar do canal. O canal é o Plantão Político, né? Ó, tá com aí 333 inscritos no canal. Isso é muito sucesso. E eu vou chegar no 100, não vou, gente? Antes de ir pro Brasil, eu tô indo pro Brasil em julho. E olha só, pessoal, durante a entrevista ali, o ministro Alexandre de Moraes deu a resposta sobre a anistia que Bolsonaro pediu. É isso mesmo, pessoal. O ministro desceu a lenha, acabou com o sonho de Jair Bolsonaro nessa entrevista e ainda fez revelações contundentes que colocaram em xeque os bolsonaristas. Nós vamos ver na íntegra tudo que foi revelado pelo ministro ali, essa entrevista que está viralizando nos principais portais de notícia aqui do Brasil, porque tratam de falas avassaladoras do ministro Alexandre de Moraes, que deixam os bolsonaristas em pânico nesse momento, e nós vamos ver na íntegra. Mas antes, eu queria pedir a você que é novo aqui no canal, que já aproveite esse momento para se inscrever e ativar o sininho das notificações, que é muito importante para fortalecer o nosso trabalho diário aqui no YouTube, e você vai receber em primeira mão os vídeos e notícias que postarmos aqui. Não se esqueça de deixar o seu like, pessoal, curte muito esse vídeo aí, porque o like vai fazer com que o YouTube entenda que o nosso canal, que nossos conteúdos são relevantes e leve a mais e mais pessoas o conteúdo postado aqui. Então deixe seu like, não custa nem um segundo e nos ajuda demais. E vai comentando aqui abaixo, pessoal, o que você acha do trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Se você apoia o trabalho que ele vem fazendo no Supremo ou discorda, comenta aqui que nós estamos fazendo uma pesquisa para entender o apoio que ele tem. Então comenta aqui se você concorda ou discorda do trabalho feito por ele. Dito isso, vamos reagir à fala avassaladora, fala dura que o ministro fez para cima dos golpistas, acabando com o sonho de Bolsonaro da anistia. Olha só. Essas pessoas acharam que pudessem vir até Brasília, planejar um golpe de Estado, tentar executar e, se desse certo, seriam considerados heróis. Se desse errado, voltariam para casa tranquilamente. Não é possível. Isso em nenhuma democracia do mundo ocorre e não vai ocorrer no Brasil também. O Supremo Tribunal Federal não é meu, não é seu. O Supremo Tribunal Federal é de todos. Nós passamos. O Supremo fica, o Palácio do Planalto fica, o Congresso fica. Então é algo realmente que não pode ser esquecido na história do Brasil. Eu acho que as pessoas estão tão desconectadas do que é o governo, do que é a sociedade mesmo. Porque eu tava percebendo isso, assim, porque quando os americanos votaram no Trump de novo, eu fiquei muito tentando entender o que faz uma pessoa ouvir tudo que o Trump falou e agora tá surpreso, né? Agora tem um monte de vídeo de TikTok falando, meu Deus, votei no Trump e não tava esperando que ele fizesse isso. Ô, bitch, ele falou a campanha inteira que ele ia fazer, tudo que ele ia fazer ele falou, menos a história da Groenlândia e do Canadá. Mas o resto, né? Então eu acho que as pessoas estão tão desconectadas do como que o governo funciona, que elas nem sabem que, tipo assim, não é o Xandão que manda, é uma instituição do Estado democrático. Então significa o quê? Que é uma instituição que é do povo.
e que quem está ali são representantes do povo, não é o Xandão. Entende? Então, assim, eu acho que as pessoas, nem isso as pessoas estão entendendo mais. Porque eu diria que foi uma das coisas mais graves. Nem nos outros 2 momentos de exceção, na verdade, nos 3 momentos de exceção no Brasil republicano, o estado de sítio de Marechal Deodoro e Marechal Floriano, a ditadura Vargas e a ditadura militar, se destruiu o Supremo Tribunal Federal. Isso é verdade, pessoal. Como o ministro está revelando ali, é uma coisa gravíssima que nunca aconteceu antes na história do Brasil e não pode ser esquecida. Ou seja, pessoal, uma resposta para Jair Bolsonaro, que foi lá no trio elétrico no domingo lá, pedir para que a população, pedir para que a justiça esqueça isso, que a justiça deixe as pessoas irem voltarem para casa, que as liberem, que dê uma anistia a todos ali, a todos os bolsonaristas que participaram. Para mim, essa resposta do ministro foi contundente nesse assunto. Não dá para ser esquecido, isso não vai ser esquecido, as pessoas vão ter que ser punidas pelo que fizeram. Não tem inocente ali, não tem. No máximo são massa de manobra, mas a partir do momento que você infringe a lei, você tem que pagar. Você concorda? Comente aqui. Mas as instituições se mostraram fortes. Houve resistência, resiliência e a normalidade retornou. Não é questão de politização do Poder Judiciário. A interpretação da Constituição pode levar a interpretações diversas. O Judiciário pode interpretar a Constituição diversamente do que, eventualmente, o Congresso interpretou e aprovou uma lei. Senão não haveria leis inconstitucionais. O Congresso não aprova uma lei achando que aquela lei é inconstitucional. Mas a missão de defender a Constituição, a missão é do Supremo Tribunal Federal. Concordo plenamente, pessoal, até porque o Supremo é a última instância ali de justiça do nosso país. Em todos os países, a Suprema Corte ela é altamente ali, ela só é utilizada em casos extremos, como é aqui no Brasil também, inquéritos que são importantíssimos para a estrutura democrática do nosso país e dos países, respectivamente, onde tem Suprema Corte, e os ministros, pessoal, são amplamente respeitados por toda a população. Só aqui no Brasil que ocorre essa distorção e os ministros são atacados. Como aconteceu aí graças ao bolsonarismo. Nos Estados Unidos também está acontecendo, viu? Não é só no Brasil, não. Gente, eu sei que às vezes fica estranho, eu tô fazendo um react do react, né? Como é que, né? Mas esse vídeo foi a Patrícia, foi uma brocolina que mandou. E eu acho também esse canal, Plantão Político, eu não conhecia. Então eu acho legal também fazer isso, assim, também para a gente conhecer mais canais, assim, entende? Concordo? Questões mais importantes, e nós fizemos esse levantamento nos últimos 10 anos, todas as grandes questões constitucionais, quem trouxe para o Supremo Tribunal Federal foram os próprios partidos políticos. Então são os próprios partidos políticos que levam essas questões de interpretação para o Supremo Tribunal Federal. O Supremo não se politiza, o Supremo não tem ideologia. É tanto que o Supremo, ora, é criticado pela esquerda, ora é criticado pela direita, ora é criticado pelos dois. O Supremo tem uma ideologia só, que é a Constituição. Resposta avassaladora aí, pessoal. O Supremo não tem ideologia política, não tem lado direito nem lado esquerdo. O Supremo ele só tem uma ideologia ali, segundo o ministro. Só tem uma defesa, que é a defesa da Constituição e nada além disso. Nada além disso. Qualquer coisa que venha a mais é distorção de alguém que quer ali atingir a corte. Olha só. Como não se sabia exatamente o que era, havia necessidade que providências fossem tomadas. Umas ligações, depois eu conversei com a presidente do Supremo, então o presidente, a ministra Rosa, conversei com o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, um pouco depois o ministro Flávio Dino me ligou, passou o presidente da República, o presidente Lula, conversamos também, e o meu grande receio, e na verdade acho que o receio de todos, era exatamente que isso acarretasse um padrão, ou seja, uma operação dominó. Que em outros estados isso pudesse ocorrer, que pudesse haver adesão eventual das polícias militares, não sabíamos se isso poderia espalhar para as outras polícias militares, e foi determinado o afastamento do governador do Distrito Federal para evitar também que eventuais outros governadores extremistas pudessem aderir a uma tentativa de golpe, porque decorrer das investigações, nós temos vários depoimentos, vários interrogatórios de réus presos, que foram presos pela invasão, pela tentativa de golpe, que disseram que no quartel, tanto aqui em Brasília, quanto no resto do país, ocorreram várias palestras pedindo para as pessoas virem
até Brasília, invadirem o Congresso Nacional, ficarem no Congresso até que fosse obrigatório uma GLO para que tentassem convencer o Exército a aderir ao golpe, à intervenção militar. Então tá aí, pessoal, tudo revelado pelo ministro aí, como tudo aconteceu, os bastidores aí, as ações que foram adotadas ali, e mais do que isso, né, pessoal, foi dada a resposta aí definitiva a Bolsonaro, ao bolsonarismo. O ministro deixou bem claro ali que isso é um capítulo na história que não pode ser esquecido, como o Bolsonaro pediu ali no seu ato ali do dia 25 na Paulista. O ministro deixou claro que isso não vai ser esquecido, o ministro deixou claro que a justiça agiu, o ministro deixou claro que a democracia está sendo cumprida, que a Constituição está sendo cumprida, esses julgamentos, e essas pessoas estão sendo punidas a todo o vigor da lei. Não tem nada sendo inventado, não tem nenhuma acusação sendo inventada contra elas, como o Bolsonaro tentou dizer ali, ai, que eram pessoas boazinhas, ai, que eram pessoas ali inocentes. Isso não vai acontecer. A anistia não adianta chorar, não adianta implorar, não vai acontecer. A verdade é essa, o ministro deixou bem claro. E vocês concordam? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não esqueça. Totalmente, 100%, gente. Porque é exatamente isso, se não pune, o que vai impedir eles de tentarem de novo? E pior, o que vai impedir também as pessoas que patrocinam? Porque isso aí também, eu acho que eu queria ver cabeças rolarem também, sabe? Tem uma galera também que eles estão, com certeza eles estão sendo bancados, gente. Porque tem muita gente negando essa história que, não quer ficar com tornozeleira e não quer ficar sem usar rede social por um tempo, que tem que fazer um curso, tem um negócio assim. E tem muita gente que não quer. Prefere ficar na prisão. Isso daí é conselho de advogado. Advogado que eu não sei disso, tá? Não tenho essa informação, mas eu imagino que pela lógica, eu acho que tem empresário aí pagando advogado pra essa galera. Eu acho que de repente até já descobriram isso, né? Não sei. O que foi descoberto? A gente tinha um plano pra matar o Alckmin, o Lula e o Xandão. Você acha que o Xandão... aí o Lula hoje é presidente, o Xandão é juiz do Supremo. Você acha que eles não vão... Gente, imagina você ficar sabendo. Imagina quando eles ficaram sabendo que foi por isso aqui, ó, que eles não foram mortos pelos bolsonaristas, sabe? Pelo golpe do Bolsonaro. Então, assim, óbvio, gente, óbvio que eles vão fazer tudo o que eles puderem para poder punir essas pessoas. Até por isso também, até tem uma coisa pessoal aí. Eu ouvi aqui o John falando que não existe neutralidade, né? Realmente não existe, que o jurídico é positivista e tá tudo bem. Porque assim, a Constituição tem um lado, né? Tipo, tem uma filosofia, vamos dizer assim. Eu não sei se já contei para vocês isso, mas eu estudei direito por 2 anos. Em Mato Grosso, porque era o sonho do meu pai que fosse advogada, né? Porque ele precisava de uma, né? Eu estudei 2 anos. Esses 2 anos eu estudei numa faculdade particular lá, bem assim, meio que, sabe, quando você faz a coisa só pelo seu pai mesmo. E aí, nessa escola, a galera tinha muita dificuldade de entender direito constitucional. Porque o direito constitucional, ele é basicamente princípios. São princípios, É a coisa mais abstrata, é o olhar mais abstrato. E essa galera que vai fazer direito, gente, era uma galera... Sabe o que eu fazia? De propósito, eu fazia só pra irritar. Eu mandei fazer uma camiseta do Che Guevara pra mim, eu ia pra todo dia com a camiseta do Che Guevara, só pra irritar, entendeu? Tipo, não... E aí a galera, cara, com o direito constitucional eram as piores notas, porque eles não conseguiam entender o princípio do direito, eles não conseguiam entender a filosofia por trás de uma lei. Entende? Então, assim, realmente tá difícil. Mas é isso, gente. E eu acho assim, que chororô vai ter. Claro que vai ter chororô. E vai ter chororô, daqui 10 anos vai ter chororô ainda. Mas eu acho que também a gente precisa aprender mais a falar assim, foda-se, chora mesmo. Tomar no cu.